A notícia de que a Polícia Federal requereu a abertura de um inquérito para investigar o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal agitou as redes sociais com comentários sobre as expectativas quanto ao prosseguimento do inquérito e quanto à reação do STF. O deputado General Girão afirmou: "Acredito no trabalho da nossa Polícia Federal. Queremos investigação geral, ampla e irrestrita. Ninguém está acima da lei." Toffoli foi citado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que delatou que o ministro recebeu 4 milhões em propina. A deputada federal Major Fabiana opinou: "Urgente, Polícia Federal pede abertura de inquérito contra Dias Toffoli. Qualquer que seja o desdobramento, nos ensinará muito sobre a nossa democracia." O advogado e professor Dário Júnior aquilatou: "A representação da Polícia Federal pedindo que o STF autorize a abertura de inquérito em face do ministro Dias Toffoli é uma notícia realmente impactante. Vai provocar um constrangimento sem precedentes na corte." O deputado estadual Coronel Sandro, aliado do presidente Jair Bolsonaro, comentou: "Toffoli na mira, Cabral deu o serviço. O ministro teria recebido 4 milhões de propina." O deputado estadual Paulo Ganimi lecionou: "São gravíssimas as acusações contra Dias Toffoli. O inquérito tem que ser instaurado e a investigação deve ser transparente, afinal, quem não deve, não teme. Não podemos aceitar de braços cruzados a possibilidade de um juiz que vende suas decisões." O youtuber Kim Paim afirmou: "O Toffoli foi delatado pelo Cabral? Menino, que treta boa vai ser essa? A Polícia Federal já pediu abertura de inquérito." O internauta J. Nunes perguntou: "A Polícia Federal está pedindo autorização ao STF para investigar o ministro Dias Toffoli. Será que agora vai?" O deputado estadual Tenente Coronel Zucco disse: "Pela primeira vez na história, a Polícia Federal pede ao Supremo a apuração que envolve um ministro da própria corte. A acusação diz que Toffoli recebeu 4 milhões para favorecer 2 prefeitos fluminenses em processos no Tribunal Superior Eleitoral." O advogado Fábio Talhari asseverou: "E agora? A Polícia Federal pediu ao STF permissão para investigar Toffoli sobre um repasse de 4 milhões baseados na informação de Sérgio Cabral. Amigos, estou conectando pontos. Não foi à toa que Fachin disse que estávamos à beira de um golpe de Estado. A resposta do STF ao pedido da Polícia Federal, negativa, acusará isso de golpe e ainda colocará a culpa em Bolsonaro, dizendo que foi ordem do presidente." O advogado Oduvaldo Calixto conclamou: "Temos urgência nesse assunto, ministro Fux. O senhor tem o dever funcional e a obrigação moral de autorizar essa investigação, inclusive com o afastamento do ministro Toffoli das suas funções." A cidadã Mara Fernanda rebateu: "Toffoli disse que ninguém precisa de heróis. Realmente, mas também não precisamos de ministros do Supremo fazendo campanha contra quem ousa combater a corrupção e soltando criminosos." O vereador Francisco Holliday avaliou: "Urgente. De maneira inédita, a Polícia Federal pede ao STF a abertura de inquérito para investigar vendas de sentenças feitas por Dias Toffoli. O esquema teria sido revelado por Sérgio Cabral em delação premiada. É uma desmoralização sem precedentes na corte." O perfil Fabina Roça ironizou: "Polícia Federal pede abertura de inquérito para investigar Toffoli por venda de decisões. Ops, Tofinho, deu ruim aí, hein?" O perfil Laurinha Irônica disse: "Gente, eu sei que faz parte do protocolo, mas chega a ser engraçado. A Polícia Federal pediu ao STF autorização para investigar um dos seus membros, Dias Toffoli, por receber 4 milhões por favorecer prefeitos no TSE." O palestrante Bernardo Kister ironizou: "Toffoli, é assim que se abre um inquérito de verdade. Tá em choque? 4 milhões de reais por sentenças favoráveis a 2 prefeitos do estado do Rio de Janeiro no TSE, ministro Toffoli. Só para checar. Não duvido que Toffoli mande abrir um inquérito para investigar o inquérito que investiga ele mesmo." A advogada Flávia Ferronato disse: "Sérgio Cabral delatou o Toffoli, ratinho.
Ladrão que delata ladrão tem 100 anos de perdão. No caso do Sérgio Cabral, a pena cai para 232 anos. No ensejo, ela acrescentou: Alexandre conduz inquéritos ilegais. Fachin usa vídeo falso para cobrar providências em relação a Jacarezinho. Barroso foge do debate das urnas auditáveis. Toffoli é acusado por Cabral de vender sentenças. O STF é a cara da política do Brasil. Para quem acha que o pedido da Polícia Federal de investigação do Toffoli não dará em nada, pergunto: se o STF negar o pedido, vocês acham que não haverá motivos para uma ação mais enérgica do Executivo e do Legislativo? Qualquer que seja a decisão, essa delação caiu como uma bomba. Venda de sentença é o tipo de caso que atrapalha a todos indiscriminadamente e revolta mais aqueles que poderiam, mas não estão no esquema. Eric Lins, procurador do Estado e deputado estadual do Rio Grande do Sul, comentou: ex-advogado do PT delatado. O cidadão Brunão Barreto criticou: a notícia amanhã. Alexandre de Moraes manda prender quem mandou investigar ministro Dias Toffoli. Grave ameaça ao Estado Democrático de Direito, disse o ministro Alexandre. É ou não é? A Polícia Federal pediu ao STF abertura de inquérito para investigar suspeitas quanto ao ministro Dias Toffoli. Ele foi citado em delação pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por supostamente receber 4 milhões para favorecer prefeitos no TSE. Eu até faria um post dizendo os motivos que me levam a crer que o Toffoli é um bandido, mas se fizer posso perder minha conta, assim como perdi a outra quando disse que o docinho é corrupto. Essa vai ficar só na vontade mesmo. O jornalista Ricardo Roveran assestou: Toffoli delatado pelo Sérgio Cabral por vender sentenças no TSE para beneficiar 2 sujeitos. O preço, 4 milhões. Esse é o indivíduo que abriu o inquérito das fake news em março de 2019. O perfil Isentões constatou: Polícia Federal pediu ao STF um inquérito para apurar supostos repasses ilegais a Dias Toffoli, que, segundo a delação do Sérgio Cabral, ele teria recebido 4 milhões para beneficiar prefeitos no TSE em 2014 e 2015. As delações do Cabral nunca confirmam nada, mas aguardo o próximo capítulo. O administrador Joel Filho criticou: Dias Toffoli já tem denúncia de venda de sentenças oriunda da delação premiada de Sérgio Cabral e já tinha a delação de Marcelo Odebrecht, que o apelidava de amigo do amigo de meu pai. Quando o STF vai criar vergonha para enfrentar seus problemas internos? Será que nenhum ministro do STF vê que Dias Toffoli precisa se afastar de suas funções na corte até para preservar a instituição? O STF está tão desmoralizado assim? Dias Toffoli, esse é petista com P maiúsculo. O comunicador Mauro Fagundes disse: se o STF negar autorização para investigação do ministro Dias Toffoli, significará que o ministro Fachin agiu ilegalmente. Afinal, foi ele quem homologou a delação. Parece que as coisas começam a mudar. Já temos 3 ministros a favor da autorização de investigação do Dias Toffoli pela PF. O perfil Link Político comemorou: Polícia Federal de olho em Dias Toffoli, finalmente. A cidadã Drica Lima questionou: PF solicita ao STF abertura de inquérito por suposto esquema de venda de decisões de Dias Toffoli. Será que a casa caiu? O perfil AJ Veiga disse: para surpresa de ninguém, agora cadê os outros? O vereador Carmelo Neto afirmou: urgente, Polícia Federal solicita ao STF abertura de inquérito por suposto esquema de venda de decisões de Dias Toffoli. A casa caiu. O internauta Smith Reis disse: o pedido da Polícia Federal ao STF para investigar o Toffoli não foi feito para ser aceito. É para mostrar que eles têm informações que fogem à alçada dos bandidos ministros. O jogo está bruto. É uma ameaça de jogar no ventilador. E que venham os próximos capítulos. Chocado estou que o Toffoli tenha vendido sentenças. Quem diria que alguém tão ilibado possa ter feito isso? Toffoli na cadeia. O empresário Paulo Filipos aferiu: a Polícia Federal pediu ao STF abertura de inquérito para investigar suspeita de pagamentos ao Toffoli por venda de decisões. Quem poderia desconfiar de um cara assim, né?
reprovado 2 vezes para juiz, ex-advogado do PT, indicado pelo Lula ao Supremo, ex-funcionário do Zé Dirceu. O investidor Leandro Russell relatou: segundo matéria do Estadão, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, foi delatado por Sérgio Cabral. Cabral teria acusado o ministro de receber 4 milhões de reais para ajudar prefeitos em processos no TSE. Os pagamentos teriam sido feitos para o escritório da esposa do ministro. Já que o ministro conta com foro privilegiado, a Polícia Federal pediu ao próprio Supremo autorização para investigar o ministro. Tal pedido está sob análise do ministro Fachin, relator da Lava Jato no tribunal. Toffoli nega as acusações. Qual é a chance do Fachin autorizar a investigação de Toffoli solicitada pela Polícia Federal após delação de Sérgio Cabral? 0 ou 0? O advogado Maurício Spinelli perguntou: quanto tempo para prenderem quem pediu para investigar o Toffoli? Toffoli delatado pelo Cabral. São esses os ministros que ocupam a Suprema Corte brasileira. Ninguém está acima da lei. Se engavetarem a investigação, deverá haver uma resposta à altura. A cidadã Mita Guimarães disse: vou comprar pipoca ligado. Será que o STF vai negar à Polícia Federal autorização para abertura de inquérito contra Toffoli por suspeita de venda de decisões? Ele mesmo já arquivou 12 pedidos de inquérito ligados à delação de Cabral homologada por Fachin. Façam suas apostas. O promotor Wesley Vaz analisou a situação. Polícia Federal pede ao STF abertura de inquérito policial contra Toffoli por suposta propina. De acordo com delação homologada pelo ministro Fachin, o magistrado foi delatado por Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Não me lembro de outra situação em que a Polícia Federal tenha pedido ao STF autorização para investigar um de seus ministros. Na minha humilde opinião, é um absurdo num país que se diz democrático e de direito ter que pedir para um poder ou instituição para poder investigar quem quer que seja. Eu já acho esdrúxula a figura do foro privilegiado. Agora, ter que perguntar para o STF se pode investigar um dos seus? Isso é uma barbaridade sem tamanho, o que demonstra que neste país tem uns que são mais iguais que os outros. De qualquer forma, a Polícia Federal está de parabéns pela coragem. A bola agora está com a Procuradoria-Geral da República, que irá dizer se concorda ou não com o pedido. Se disser que não concorda, será a desmoralização total da instituição aos olhos do povo. É caso de se fechar as portas, apagar as luzes e ir embora. Porém, cabe agora ao povo sair às ruas com força e coragem, exigindo que o STF decida logo se vai autorizar a investigação ou não. O que não se pode admitir de forma alguma é que o referido tribunal sente em cima do processo e não decida, o que eu acho que é o que eles vão tentar fazer. Nós, brasileiros, não podemos aceitar esse tipo de atitude. Se o STF fizer isso, restará claro que o tribunal está preocupado em defender somente os seus e, portanto, perdeu a sua finalidade constitucional. Se o ministro Toffoli é culpado, não sei. Existe uma delação. O ex-governador do Rio de Janeiro, senhor Sérgio Cabral, disse que Toffoli recebeu 4 milhões de propina para julgar favoravelmente a 2 prefeitos nas ações eleitorais respectivas. O que queremos é que se apure o caso, porque se somos iguais todos perante a lei, então a investigação tem que acontecer, como aconteceria e acontece todos os dias quando o investigado é um pai de família comum. A cidadã Jusanca opinou. O Sérgio Cabral delatou que Toffoli teria recebido pagamentos por venda de decisões. O valor seria de 4 milhões para favorecer prefeitos em processos no TSE. A Polícia Federal pediu a abertura do inquérito ao STF. Alguma vez você imaginou que eles recebiam dinheiro para isso? Surpresa zero. Alan Lopes, do Movimento Brasil Conservador, analisou. Organização criminosa. Segundo Sérgio Cabral, 4 milhões foi o valor que Toffoli recebeu para favorecer 2 prefeitos. Imaginem essa quadrilha atuando em mais de 5.500 municípios. Bilhões em propinas. Um simples processo no TSE. Imaginem os valores dessa brincadeira no criminal. O vereador Rubinho Nunes questionou.
Uma delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, levou a Polícia Federal a pedir ao STF a abertura de inquérito contra Dias Toffoli por suposta venda de decisões. Será que o STF vai aceitar o pedido ou vai proteger um dos seus, como sempre? O senador Álvaro Dias relatou: urgente, Polícia Federal pede ao STF abertura de investigação para apurar pagamentos a Toffoli por venda de decisões. O pedido tem como base a delação premiada de Sérgio Cabral. Alexandre Ziben, do Política BR, disse: o Toffoli foi delatado pelo Cabral? Os membros do STF estão acima da lei? O jornalista Felipe Moura Brasil rememorou: consórcio da Queiroz Galvão e IESA, suspeito de repassar propinas em contrato de mais de 1 bilhão sem licitação com a Petrobras, pagou em 2008 e 2011 R$300 mil ao escritório da mulher de Toffoli, do qual ele era sócio até 2007. Esse é o mesmo Toffoli que aderiu à tese de que a Lava Jato, e não a corrupção, destruiu empresas, tá ok? Vadi Damus, ex-deputado petista, afirmou: com base tão somente em delação de Sérgio Cabral, a Polícia Federal pede investigação sobre o ministro Dias Toffoli. É um ato grave de provocação e de mais uma vez tentar intimidar o Supremo Tribunal Federal. É o moribundo lavajatismo tentando retaliar os seus desafetos. Nelson Paf ponderou: petista Toffoli, 4 milhões. Consta da delação do Sérgio Cabral. Polícia Federal pede autorização para investigar Toffoli, mas o tribunal já arquivou 12 delações do Sérgio Cabral. Se o tribunal aceitar, abre precedente para todos os demais serem também investigados. Polícia Federal pede autorização para investigar Toffoli. Isso mesmo, tem que pedir autorização, senão vira a casa da mãe Joana. Mas se nem prosperou a denúncia do Odebrecht, amigo do meu pai, alguém ainda sonha que o tribunal vai autorizar? O jornalista Júlio Gurgel informou: como deixar impunes ministros corruptos do STF? Polícia Federal pediu hoje ao Supremo permissão para investigar propina de 4 milhões pagos a Dias Toffoli para resolver broncas de prefeitos do Rio de Janeiro envolvidos com corrupção. Delação de Sérgio Cabral. E agora, Fachin?